Bom, estamos aqui na série Neumann Entrevista com Merval Pereira Filho. Merval é colunista do Jornal Globo, trabalhou no Jornal do Brasil e trabalha também na Globo News, é comentarista da CBN, conhecido de todo mundo. E, na minha opinião, é o maior trabalhador da imprensa brasileira. Todo dia o cara faz uma coluna enorme, rapaz. Eu não sei onde é que ele arruma. Assunto não falta, né, meu irmão? Agora onde é que arruma tanto tempo para escrever tanto? Boa tarde, Merval Pereira, meu amigo, meu colega de redação, grande figura. Membro da Academia Brasileira de Letras, esqueci. Boa tarde, Neumann. É um prazer estar aqui com você. A situação está difícil, mas é verdade, não falta assunto, infelizmente. Merval, anteontem, na sua live semanal, Bolsonaro chegou ao extremo dos extremos do circo dos horrores. Ele imitou um paciente morrendo num ventilador, arfando. Uma ironia, uma gozação, um sinal de total insensibilidade, nada do que não esteja no figurino do Brasil atualmente, o cemitério do mundo. Nos últimos 14 dias, nós temos superado uma média diária de 2.000 óbitos. Quanto mais a situação piora, havia uma expectativa de que, talvez, pressionado pelos fatos, pelo Centrão, pelo Lula na campanha, o Bolsonaro melhorasse um pouco. Melhorasse um pouco, não. Fosse menos estúpido do que o que é. Mas não, ao contrário. Quanto mais piora a situação, mais piora. Ele piora a situação. A tendência é a situação piorar. Não sei se você concorda ou discorda de mim, mas até que ponto ele vai poder piorar e não acontecer nada com ele, na sua opinião? Olha, eu concordo, eu não vejo como a gente vai melhorar tão cedo. O governo cometeu erros brutais por causa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre quis minimizar a pandemia, sempre quis minimizar os efeitos da pandemia, sempre foi contra a vacinação, sempre foi contra o isolamento, máscara, até máscara, ele dizia que era o último tabu que tinha que ser derrubado, tinha que cair. Então, ele é o responsável, claramente, por essa situação que nós estamos vivendo. O Pazuello é aquele cara que cumpre ordens, né? Isso já deu muito errado na história da humanidade, né? Pessoa, um oficial cumpre ordens porque acha que a hierarquia está acima de tudo. Não vejo como melhorar isso, inclusive por causa do próprio presidente. Eu acho que o Bolsonaro dá mostras diariamente que não tem a menor condição de ser presidente de um país. Ele é completamente anárquico, fora as questões morais, as questões de psicopatia. Ele não sabe governar, ele não sabe comandar. Ele é um sujeito incompetente para comandar o país. O país está paralisado há 2 anos. O país não faz nada. Nada. Nós não temos ele não tem uma realização a comemorar, a não ser essas coisas que ele acha que são importantíssimas. A cultura paralisada, ele acha que é bom porque está contendo os comunistas. As universidades paradas, você não sabe nem quem é o ministro da Educação. Não tenho a menor ideia, o nome dele, não sei. Então, é um país que cometeu um grave erro. O brasileiro cometeu um grave erro que acho que já está sendo revisto por muita gente que votou nele em 2018 para conter o PT. Não acho que a desilusão com o Bolsonaro ou a revolta com o Bolsonaro leve imediatamente o eleitor a escolher o PT como adversário.
como a solução para essa crise que nós estamos vivendo. Isso não é uma coisa automática, se bem que o Bolsonaro conseguiu fazer com que muita gente ache agora que o PT estaria fazendo um governo melhor que ele. Não é muito difícil fazer um governo melhor que ele e que o dele, e acho que o PT vai acabar sendo uma parte importante na disputa de 2018. Mas eu espero que surja uma candidatura de centro, centro-direita, centro-esquerda, que nos livre dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, PT e Bolsonaro. Acho que um país como o Brasil não pode ficar amarrado a essa disputa, né? Quando você tinha uma disputa entre PSDB e PT, os dois partidos no auge da sua existência, da sua atuação, era uma disputa normal, que nem democratas e republicanos nos Estados Unidos. Tudo bem. Agora, depois do governo do PT, que se revelou um partido que estava tentando controlar o país através da corrupção e do controle do Congresso através da corrupção. E depois você viu a Dilma, de uma incompetência brutal, e o Bolsonaro querendo controlar o país através de armas e ameaças e uso dos militares, que se deixam usar, é bom que se diga. Eu acho que o país precisa de uma terceira via, mais do que em 2018. Hoje, mais ainda, precisa de uma terceira via para nos tirar desse marasmo. Eu acho, por exemplo, que se o Alckmin tivesse sido eleito em 2018, nós estaríamos 1000 vezes melhor, porque a gente precisava só de um governo normal. Diante da crise da Dilma, do PT e da Dilma, e agora da crise do Bolsonaro, o país precisa de um governo normal. Simplesmente isso. Para sair. Medíocre, no sentido lá da palavra, no meio. Medíocre. E médio vírus. Exatamente. E a gente teve o Temer nesse intervalo pequeno, né, 2 anos, que se não fosse pelo envolvimento do MDB e do Centrão com fisiologismos e negócios que se resolvem no subterrâneo do palácio, na garagem do Palácio Jaburu, né? Seria uma solução. Ele tinha encaminhado uma solução para a previdência privada, a previdência social, teria feito as reformas que a gente precisava, mas é o que a gente precisa agora, um presidente normal. A gente precisa também vencer essa apatia, né? O Merval, ontem eu vi uma declaração desse Arthur Lira, né, conclamando a união exatamente dos que estão apáticos. Eu vou te citar aqui a declaração dele, porque eles são exatamente os apáticos. O Judiciário, o Legislativo, o Executivo, o Ministério, a sociedade civil, os empresários, os grandes hospitais, os planos de saúde, etc. O que me assusta mais, quando você fala em terceira via, é que você olha e não vê ninguém se mexendo. Eu acho que a única frase que eu quero citar aqui para você, e que eu adotaria como minha, foi a frase do Tasso Gereissati. Ninguém vai calar esse cara! Está passando dos limites, já passou do limite, né? De uma sociedade civilizada, de um país que almeja fazer parte do Ocidente, né? Que já teve sua importância no meio ambiente, nos grandes debates internacionais do meio ambiente, que já teve sua importância quando o Fernando Henrique fez o Plano Real, que já teve sua importância quando o Lula fez o primeiro governo do Lula muito centrado e
atuando nos organismos internacionais com normalidade, como se o Brasil fizesse realmente parte do mundo ocidental, né? Já foi parte do G20, era convidado para reuniões do G6. Hoje não, hoje nós somos um país pária pelo presidente que nos governa, que é um sujeito que não tem igual no mundo, é um sujeito completamente desequilibrado, completamente despreparado, é uma coisa horrorosa. E a gente. Eu tenho a impressão, Neumann, que se não tivéssemos a pandemia, que é a grande crise que expôs as entranhas do governo do Bolsonaro, eu tenho a impressão que, mesmo assim, se não tivesse uma pandemia, tivesse a vida normal, o Congresso funcionando normalmente, as pessoas nas ruas, nós já teríamos diversas manifestações contrárias ao Bolsonaro para tirá-lo do governo. Porque eu acho que ele, assim como ele se beneficiou na campanha daquela facada, que permitiu que ele não participasse de debate nenhum, nos debates apareceria essa alma do Bolsonaro, a alma negra, né? A alma sombria do Bolsonaro, ele também agora está se beneficiando da pandemia. Ele é vítima e beneficiário da pandemia. Vítima porque a popularidade dele está indo para o brejo pela incompetência dele, pelas atitudes absurdas que ele toma. E beneficiário porque não se sai à rua para pedir o impeachment dele, e que é a solução. É a solução para o país neste momento. Mas acho difícil criar um clima político que permita isso, a não ser que o Centrão, como está hoje, muito desmoralizado pelo próprio Bolsonaro na escolha do ministro da Saúde, a não ser que o Centrão se veja na necessidade de impedir o presidente para não perder o apoio da população, para ele, Centrão, não dificultar os membros do Centrão não verem a possibilidade de eleição em 2018 para deputado, para senador, para não virem essa reeleição ou eleição se tornar uma coisa impossível por causa da contaminação do presidente Bolsonaro. Você citou o caso do Centrão e realmente foi o fim da picada aquilo, né? O Centrão, o Merval, eu escrevi, aliás, eu falei no rádio que a doutora Ludmila Rajar, que significa pedra em árabe, né? Ela foi a primeira atitude republicana da história do Centrão, desde que começou a ser engendrado no governo Fernando Henrique. E aí o Bolsonaro disse, não, Centrão republicano aqui, não. E aí vai, é claro, indicar o amigo do sogro do filho amigo. Então, aí aparece aí o Arthur Lira, né, dizendo que quer evitar que o Brasil faça um vexame internacional. Eu pensei, hoje cedo na Rádio Eldorado, eu fiz um comentário dizendo o seguinte, eu estou esperando que ele vai até Porto Real do Colégio, lá em Alagoas, e vai tomar banho no Rio São Francisco, porque o vexame internacional o Brasil já deu. O nosso Jamil Chad, hoje correspondendo à ONU em Genebra, já disse que o Brasil é o cemitério do mundo, né? Então, que vexame internacional que ele ainda está esperando, meu irmão? Você acha que ele é pior do que o Trump? Não. Você acha que ele é pior do que o Trump? Acho, inclusive, porque o país é menos protegido do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma estrutura institucional muito forte que é capaz de levar o ex-presidente Trump a responder por um impeachment quando ele incentiva a invasão ao Capitólio, né? É a mesma coisa que o Bolsonaro fez quando foi fazer discurso contra o Supremo, contra o Congresso, na frente do quartel-general
do Exército em Brasília, né? Em frente ao Forte Apache. Aquilo foi uma insolência que os militares deveriam ter repudiado. Mas eu ando muito desiludido, decepcionado com os militares, porque eles se dobraram ao Bolsonaro. Eles estavam no governo. Nós pensávamos para controlá-lo, foram completamente cooptados por poder, por novos salários, por prestígio. É uma coisa inacreditável. E eles sabiam que o Bolsonaro era assim. Eu me lembro eu já escrevi isso, eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com o João Vilas Boas, ele e alguns generais, se não me engano, estava o Braga Neto e outros. E aí eu perguntei, na campanha, isso. Eu perguntei, vem cá, por que vocês não controlam esse Bolsonaro? Porque ele está fazendo loucuras aí. Então. Aí o General Vilas-Boas deu uma gargalhada e disse, ele é incontrolável. Então, eles sabiam que ele é incontrolável. Então, por que foram para o governo? Por que estão lá até hoje, depois de tudo que aconteceu, tudo que ele disse, tudo que ele fez? Então, realmente o medo do PT, dos militares, é muito maior do que o medo de servir a um maluco de extrema-direita. O Exército Brasileiro não é grande coisa, né? Vamos convir. Né? O Exército Brasileiro massacrou os meninos paraguaios do Solano Lopes, deu o golpe da República, massacrou os sertanejos de Canudos. O Exército Brasileiro torturou e matou na ditadura. O Exército Brasileiro não é o melhor exemplo de competência e de serenidade democrática. De qualquer maneira, o Bolsonaro não representa nem a ditadura militar. Eu quero lembrar que o Bolsonaro levou para o Exército a escória da ditadura militar. O general Augusto Heleno era do golpismo frotista, era chefe de gabinete do general Silvio Frota. E eu quero te lembrar também, você que acompanha isso mais de perto aí do que eu, que naqueles livros da Fundação Getúlio Vargas tem uma entrevista com o Ernesto Geisel, cuja foto está lá no gabinete que foi dele, dizendo que Bolsonaro é um mau militar, porque era um terrorista, estava querendo botar bomba nos quartéis e que foi perdoado pelo Superior Tribunal Militar num julgamento vexaminoso por 9-4, né? Que está muito bem descrito no livro do Luiz Macluf, O Cadete e o Capitão. Né? Então, eu queria te provocar um pouco sobre isso, te perguntando exatamente isso. Quer dizer, teme-se muito a volta da ditadura militar. Eu temo algo muito pior, né? Que é uma nova ditadura sob a escória militar, abençoada por gente como Augusto Heleno, que até hoje não explicou direito aquela cocaína do sargento no avião que viajou com o Bolsonaro, e do Silas Malafaia, que está pedindo intervenção militar, e do meu amigo Ives Gandra, sugerindo o uso do artigo lá da Constituição. Você concorda comigo ou você acha que eu estou exagerando? Não, eu temo que os militares engajados no governo Bolsonaro entrem num clima golpista incentivados pelo Bolsonaro, coisa que eu nunca acreditei. Eu queria dizer aqui o seguinte, que essa atitude dos militares no governo Bolsonaro, em grande parte, me surpreendeu, porque eu conheci vários desses ministros que estão lá hoje em situações diferentes. Eu conheci o general Heleno quando ele era o comandante das tropas no Haiti. Eu conheci o general Ramos quando ele era comandante em São Paulo, né, do exército, do primeiro, segundo exército, né, de São Paulo, e conheci o general Braga Neto quando ele foi interventor no Rio de Janeiro. E todos, naquelas ocasiões, naqueles episódios, eram muito sensatos, trabalharam muito bem, fizeram um bom trabalho, fizeram bons
e eram muito moderados, muito razoáveis na visão do mundo civil. O Brasil, o Exército, fez uma ação muito boa no Haiti durante muito tempo. Vários desses generais comandaram as forças no Haiti. Por isso, eu me surpreendi com a adesão total deles ao presidente Bolsonaro. Porque não pode ser só hierarquia militar. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ora, mas você não é obrigado a aceitar ordens descabidas ou compactuar com cenas como essa que você relembrou, que é uma coisa abominável, o presidente imitando uma pessoa que morre sufocada. Nenhum no país do mundo normal, civilizado, um presidente continuaria no poder depois dessa live e depois de outras várias lives que ele deu falando absurdos, né? Então eu me surpreendo muito, eu me surpreendi muito e passei a temer que esses mesmos militares possam apoiar um golpe do Bolsonaro, porque ele tenta criar um clima político de ameaça no país. Ou eu ou o Lula. Ou eu ou o Lula. E eles têm pavor do Lula, pavor do PT. E aí o Bolsonaro usa isso, se utiliza disso para criar um clima político envolvendo os militares. Eu tenho muito receio disso. E por isso eu acho que deveríamos, o Congresso, a sociedade, deveria se juntar para impedi-lo, porque ele tem que ser parado. Há 2 anos que ele está no poder e o país está devastado, completamente devastado e pária no mundo. Então... Merval, eu ouvi falar no Augusto Heleno, quando eu dirigi o Jornal do Brasil, eu morava no Leme Palace, e o general Edinardo Dávila Mello morava ali perto, na Gustavo Sampaio. E o general sempre me procurava, porque ele era casado com uma moça lá da Paraíba, filha de um comerciante, o Raposo, e ele vinha fazer confidências. Tal. E uma dessas confidências, ele estava completamente relegado o lixo da história, né, por causa da morte do Vladimir Herzog, do Manuel. E ele falava muito no Frota e no general Heleno. Um dia eu não falei como estou falando aqui com você, agora eu falei só do fato, e o Heleno pensou que eu tinha tirado do livro do Hélio Gaspari, andou me espinafrando, só que eu vou te contar agora que, na verdade, foi o general Edinardo que me contou que estava tudo certo para o golpe, e aí o Frota mandou o Augusto Heleno e o Brilhante Ustra, que você também conhece, ao aeroporto para capturar os comandantes de exército para uma reunião que ia haver lá no Forte Apache. E aí o Geisel mandou o Bethlen, que era frotista, e disse: você vai ser o ministro do Exército. E mandou o Bethlen capturar os generais e levar para ele. E o Bethlen passou por um grupo de 12, chefiados pelo Augusto Heleno e pelo Brilhante Ustra, grande torturador. E aí o general Edinardo ficava uma fera, dizia: além de covarde, é burro. O general Bethlen pegou os comandantes, levou para o Geisel demitiu o Frota e o golpe gorou, né? Então essa foi a primeira referência que eu tive não me lembro se ele era capitão ou era major Heleno. Em relação ao Haiti, eu não sei se você esteve lá, mas o que eu sei é que o Augusto Heleno foi afastado do comando do Haiti por queixas que fizeram na ONU das suas violências lá em Port-au-Prince, né? E ele tem ódio mortal do Lula por causa disso. De qualquer maneira, isso não tem assim nenhuma relação com isso, a não ser com o fato agora da cocaína lá do sargento, né? De qualquer maneira, nós estamos agora diante de uma crise terrível, muito maior do que essa, né? E morreu o 3º senador, né? Morreu o Harold de Oliveira, meu queridíssimo amigo Zé Maranhão, conhecido lá na minha Paraíba como Zé das Águas, por causa do belo trabalho que ele fez em água, e agora o Major Olímpio. Eu não sou amigo do Major Olímpio, eu sou conhecido, mas o Major Olímpio apoiou o Bolsonaro e depois se tornou um crítico do Bolsonaro e não mereceu uma palavra dele. Aliás, ninguém nunca mereceu, né?
Os bolsonaristas estão comemorando a morte do senador Major Olímpio. E o Bolsonaro não deu uma... Os filhos parece que andaram lamentando e tal, né? Agora, Merval, você é da minha idade, você é 2 anos mais velho que eu. Já se vacinou? Não. Já está vacinado? Não. Mas está chegando a tua, né? Ia ser dia 22 agora, aí atrasou e vai ser dia 1º de abril. Eu espero que não seja brincadeira. Marca para o dia 2, meu irmão. Marca para o dia 2. Olha, você... Então, eu tenho 50 anos de jornalismo, você deve ter por aí. Você já viu um negócio assim, apareceu uma praga que matou 3 senadores? Não. E acho que isso vai ser fundamental para a mudança do Centrão e a mudança do Congresso, porque foi a notícia da morte do Major Olímpio provocou uma consternação geral. Além de ser o terceiro, era o mais atuante, era um senador muito importante, né? E especialmente pelo fato de ter apoiado o Bolsonaro e ter mudado de opinião depois de ver as barbaridades que ele fez. Então, eu acho que isso vai fazer o Congresso ter um papel mais proativo, obrigando o Bolsonaro a se mexer. Você vê que o Bolsonaro já chamou uma reunião entre os poderes, né? Os presidentes da Câmara, do Senado, o presidente do STF, o ministro Fux, para conversar sobre o que fazer. Isso é uma medida que ele adota com medo da reação do Congresso e com medo da reação do Supremo, porque ele está sendo acusado no Supremo de várias irregularidades e ilegalidades, né? Então, ele está vendo que está próximo dele, da família dele, um desfecho muito ruim se ele continuar nessa toada, né? Porque o país está chocado com o que está acontecendo. 2.000 mortes por dia, com a perspectiva de chegar a 3.000 mortes por dia. Isso nem o Trump, quando era presidente, quando chegou a 3.000 mortes, 4.000 mortes por dia, ele viu que tinha que tomar alguma providência, né? E você veja como melhora mudando o governo. O Joe Biden está a menos de 100 dias de governo e já vacinou 100 milhões de americanos. Então, e o Brasil tem experiência para vacinar 2 milhões de pessoas da gripe. Por que não vacina agora? Porque não tem vacina. E por que não tem vacina? Porque o governo não se prontificou a comprar vacinas. O governo fez coisas absurdas. O Bolsonaro dizer que o Brasil é um mercado de 200 milhões de pessoas, e então eles é que têm interesse em vender. O mundo tem 9 bilhões, 7 bilhões de pessoas, todas contaminadas. Onde é que já se viu achar que 200 milhões vão determinar o preço de uma vacina? Ora, isso é uma estupidez, não entender as coisas mínimas da vida, né? Do dia a dia. É absurdo. Merval Pereira Júnior. Júnior ou filho? Não, filho. Teu pai era Merval. Era. Merval, olha. Maranhense. Paraense? Maranhense. Teu pai é paraense? Hein? Teu pai é vivo ainda? É vivo ele? Não. Merval, orfandade não tem idade, é verdade. Meu pai morreu, tinha 58 anos, a idade do Major Olímpio. Escuta, o Major Olímpio, vamos falar do Major Olímpio. O cara não deu os pesos. Agora, sabe o que é que a Isabel, minha mulher, que é doutora em História Econômica na USP, me disse? Ele nunca deu pesos. Uma pessoa que nunca deu pesos, não dá. É uma loucura, é um excesso de insensibilidade, é uma espécie de senso de imortalidade. O que é que motiva você não ser solidário nunca, não ter empatia nunca, amor nenhum pelo próximo? E ainda se dizer cristão. Não, é impressionante. Essa situação do Major Olímpio é bem característica, né? É inimigo dele
E aí ele não lamenta, embora o político tenha sido seu apoiador, e é uma figura do Congresso Nacional, ele tinha que se manifestar, né, penalizado pela morte dele. Agora, ele costuma mandar pêsames e tal para pessoas ligadas a ele. Teve um sertanejo, uma coisa que morreu, ele lamentou, tem essas coisas próximas a ele. Então, é um sujeito que... Olha aqui, peraí, meu irmão, só uma coisa. Morreu o ajudante de ordem dele lá, o Silvio Câmeras. Ele passou por cima. Atropelou. Escondeu. Não escondeu porque o Palácio teve que registrar, mas, quer dizer, do lado dele, o ajudante de ordem, você sabe, você que convive muito com isso. Do lado, serve o café, a água. E ele simplesmente não registrou. As reações dele são doentias. Né? São doentias. Só pensa nele, só trata das coisas dele e acha que lamentar as mortes, dar os pêsames e tal, é contra ele. E aí ele não faz. Entendeu? É uma coisa realmente... E ele teve um motivo a mais para não dar os pesos no Major Olímpio. A morte do Major Olímpio impediu que ele fosse fazer festa do auxílio emergencial no Senado. Ô Merval, a manchete do Estadão hoje diz que houve mais 285 processos da Lei de Segurança Nacional nos 2 anos, primeiros anos, na metade do mandato do Bolsonaro, do que nos governos Dilma e Temer. Eu tenho uma posição sobre isso que é muito semelhante à que o Globo manifestou no editorial de hoje, apontando o seguinte: a contradição é evidente entre o espírito da Lei de Segurança Nacional e a Constituição. Isso é óbvio, né? Por ser ambígua, sujeita a exegeses ao gosto do freguês, a LSN deveria ser revogada e substituída por um instrumento mais moderno, capaz de conciliar 2 valores: a proteção ao Estado de Direito democrático e o respeito aos direitos individuais, entre os quais a plena e essencial liberdade de expressão. Do alto do meu século de jornalismo, qual é a sua posição sobre essa específica posição do editorial do Globo? Concordo integralmente. A Lei de Segurança Nacional é uma lei anacrônica, exatamente porque foi feita num período ditatorial. Tudo autoritário. Exatamente. Já devia ter saído. Assim como saiu a lei de imprensa, né? Como foi revogada. Agora, tinha a lei de imprensa, o deputado Miro, então o deputado Miro Teixeira, pegou essa bandeira e conseguiu revogar. E alguém tem que pegar essa bandeira de revogação da Lei de Segurança Nacional e fazer uma nova lei que enfrente os dilemas e os problemas das democracias modernas, das democracias ocidentais, que precisam ser protegidas, mas que vivem da proteção aos cidadãos, né? Aos direitos do cidadão. Então, Merval, o José Antônio Abrantes, na Folha da Região, lá em Olímpia, teve o seu jornal e a sua casa incendiados por negacionistas, né? Na verdade, bolsonaristas. A Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, eu, inclusive, aconselho você a ver 2 dedos de prosa que eu fiz com o escritor Antônio Lins, em que ele conta que ficava namorando a filha do coronel da 2ª Seção na Bahia e via o Chico Pinto, que era o patrão do Roque Aras, deputado petista, pai do Augusto Aras, entrando e saindo da casa. Aí ele perguntou: o que está fazendo o Chico Pinto aqui? Ele é comunista. Comunista nada, ele é amigo do papai. Pois então, o PGR está pedindo a proibição do Danilo Gentili, que faz o programa de noite no SBT, de sair do município. É uma típica jogada canalha, porque ele mora em São Paulo e o SBT fica em Osasco. Então, você não acha que vamos dizer, pregar no deserto? A gente está aí, como você e eu e o Globo, pregando, e o Estadão, né?
pregando contra a Lei de Segurança Nacional, enquanto os bolsonaristas estão queimando casas de jornalistas que defendem a máscara, a quarentena e o isolamento? Eu, às vezes, me sinto desanimado. E não só agora com o Bolsonaro, né? Em outras ocasiões também, mas eu acho que a gente tem um papel, e se a gente não persistir nesse papel, nessa batalha aí contra o autoritarismo, contra as tendências ditatoriais do Bolsonaro, aí é que a coisa vai mesmo. Então, eu acho que a gente tem que continuar chamando atenção e batendo nessa tecla, porque não pode deixar um dia sequer de denunciar essas barbaridades. Essa coisa do Danilo Gentili e mesmo do Felipe Neto é absurdo. É absurdo você atacar, querer não permitir, por exemplo, que o Danilo Gentili use os meios sociais, o Twitter, o Facebook, para difundir suas ideias e fazer seus programas. Uma violência contra o trabalho, né? O direito ao trabalho, o direito de ir e vir, nesse caso aí do município. Caso constitucional. Você falou aí no Felipe Neto. O Felipe Neto me ocorreu que tem um absurdo maior. O governo do Estado do Rio, de um cara que, segundo um amigo meu aí, seu conterrâneo do Rio de Janeiro, não se via nem para contínuo do Palácio, imagina para governador, o tal do Cláudio Castro, criou uma delegacia para cuidar dos crimes contra os Bolsonaro. Aí apareceu uma juíza, ponta firme, e a juíza proibiu que processasse o Felipe Neto. Não tem nenhuma simpatia pelo Felipe Neto. Nada. A questão só é a seguinte, quer dizer, uma delegacia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Agora, eu inclusive queria dizer que você e eu vamos perder a função, porque ele disse que vai apoiar a reeleição do Bolsonaro. Então, nós já perdemos. O Cláudio Castro levará o Rio a votar em Bolsonaro. Agora vai, né? Agora vai, agora ou nunca. Mas olha aqui, mais de 2.000 pessoas morrendo por dia, e o Rodrigo Pacheco, que eu chamo de boneco de Olinda, com cara de paisagem, vai tomar café com pão de queijo com Bolsonaro. Meu pau, não tinha coisa melhor para conversar com ele, não, do que ficar aí comendo pão de queijo, cara. Pelo amor de Deus. Mas, olha, eu queria te pôr... Na quarta-feira, que essa semana que está terminando, eu escrevi um artigo no Estadão chamado O Bafo da Mentira e o Beijo da Morte. E aí eu cito um xará do meu avô chamava João Evangelista. O João Evangelista disse que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu digo que Bolsonaro, então, é o anticristo, porque ele é o desvio, a mentira e a morte. Então, eu estou acompanhando há muito tempo o caso Flor de Lis, agora o caso do doutor Jairinho, médico, e a criança morreu porque caiu da cama. Vejo o pai lá desesperado, não estou dizendo que o Bolsonaro matou o menino, o cara é do PSC, o partido que era do caso Bolsonaro, que é do pastor Everaldo, que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão, né? Podia ter usado seus conhecimentos para evitar, ou botar uma gradezinha na cama do menino, para o menino não cair. De qualquer maneira, esses cristãos aí, agora parece o Silas Malafaia, pedindo intervenção militar. Tá? E o Bolsonaro perdoando R$1 bilhão de dívida de igreja. Então, ontem, no meu comentário, no canal do YouTube, eu citei a expulsão dos vendilhões do templo, Jesus Cristo, chicote na mão, chamando de súcia de bandidos. Tal. Rapaz, hoje nós vivemos uma privilegiatura no Brasil. Entre os privilégios, esses que não pagam dívida, estão os pseudo-cristãos, os vendilhões do templo, que Jesus expulsou, estão voltando para os templos que não pagam impostos, apesar de terem lucros. Você acompanhou esse caso aí da igreja?
Eu acompanho. Eu acho... Ele já tinha tentado uma vez e não tinha conseguido, agora foi. Eu acho que os líderes evangélicos que usam a religião para fazer política... E católicos também. Católicos também. Também. Mas os evangélicos têm mais força nos novos meios, né? Então, os líderes, mas, de qualquer maneira, os líderes religiosos que usam seus cargos, sua religião para fazer política, eu acho uma coisa abominável e muito perigosa. Você misturar religião com Estado dá em um Estado radicalizado, né? Fundamentalista. Fundamentalista. Eu acho que a gente é outro problema grave. O Bolsonaro, você veja que o Bolsonaro ele age em várias frentes, né? Ele está contaminando o Exército, está contaminando os evangélicos, ele monta um clima político favorável a um governo autoritário. Ele vai alimentando esse clima político que pode gerar um governo autoritário, um governo radicalizado de religiosos. Eu acho que é um perigo. Eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil nesses 2 anos leva a crer que nós estamos caminhando, se não nada for feito, para uma tentativa de golpe clara, né? E eu acho que estava na hora dos congressistas pensarem mais, menos nas benesses atuais e mais no futuro que pode, que esse tipo de governo pode nos levar, né? Eu acho que nós dois podemos chegar à conclusão que Bolsonaro não tem jeito, certo? Não esperar que o Bolsonaro se cure, não tem jeito. O Bolsonaro tem que ser jogado fora, seja qual for o método. Agora, o Brasil ainda tem, não tem? Agora, se o Bolsonaro continuar e der um golpe aí, não tem mais jeito nem para o Brasil. Hein? O que é que tu acha? Não, eu acho que eu digo mais. Se o Bolsonaro continuar e for reeleito, 8 anos de Bolsonaro arrasa com o país. Arrasa com o país. Mais 4 de Flavinho. Mais 4 de Flavinho. Muito peculado. Aí temos que pedir asilo. O Boni me perguntou para onde é que a gente vai. Eu digo, Boni, eu vou lá para o Fazenda Rio do Peixe, onde eu nasci, que lá nem o Brasil chega. Mas olha aqui, a última pergunta, que eu sei que você daqui a pouco entra no ar e tal. Eu acho que as instituições não estão funcionando, apesar de terem impedido que o golpe tenha sido dado até agora. Elas não garantem que o golpe não será dado e não evitam o golpe. Você acha que eu estou sendo radical? Você acha que a democracia está operando no Brasil? Nós dois estamos aqui falando livremente. A Marilis escreveu aquele artigo, que ele leu parte do artigo da Marilis. E você viu que ele ficou revoltado quando falou ditador. Ditador? Os outros ele ou não sabiam o que era ou achou normal. Não, eu acho que a gente está num caminho muito perigoso. Muito, muito perigoso. Estou muito preocupado. Agora, acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que o Brasil, se voltar para os trilhos normais... Eu acho que eu não sei se isso é um pensamento meu ingênuo, mas eu acho que o Bolsonaro representou um desvio, foi um acidente político, um ponto fora da curva. Eu dizia que o Bolsonaro, se tivesse um candidato de centro bastante forte, e se o Bolsonaro tivesse ido para debate e tal, que ele era um cabo Daciolo. Ele não tem condição nenhuma de ser presidente de ganhar uma eleição. Você imaginar hoje que o cabo Daciolo possa ganhar uma eleição presidencial,
É a mesma coisa de imaginar o Bolsonaro em 2017, 2016, que ele pudesse ganhar uma eleição presidencial. Isso foi um desvio que a gente tem que retomar para a estrada principal. Se a gente retomar, tudo bem, a gente vai conseguir superar mais essa crise, né? Mas se houver mais 2 anos de Bolsonaro e mais 4 depois, aí, meu amigo, aí não. Mas, olha, eu ia terminar, mas esqueci de uma coisa. Graças ao petista tradicional Edson Fachin, o Lula ele higienizou a ficha do Lula. Quem sabe, então, pode pintar um Lula versus Bolsonaro. Merval Pereira Filho, onde você vai estar no segundo turno de 2022 se a disputa for entre Lula e Bolsonaro, Merval? Eu perguntei para o Marcelo Brigadeiro, ele disse na praia. Se a pandemia deixar, eu vou estar em algum lugar do mundo. Não vou. Eu anulei o voto em 2018, eu anulei o voto em 89, e espero não precisar anular agora em 2022. É isso aí, olha, eu já tomei tempo demais do Merval. O Merval tem que escrever uma coluna imensa todo dia. E agora eu peço desculpa pelo tempo que eu tomei dele. Mas é um prazer. É um prazer enorme conversar com o Merval tantos anos depois. Um ano, pelo menos, depois da nossa quarentena aqui, né? E quero dizer que foi uma honra para todos os meus inscritos aqui conviverem com o Merval, que é uma cabeça privilegiada e com grande experiência. Eu sempre digo que eu trago muito aqui de experiência, de 50 anos de jornalismo. O Merval traz experiência e inteligência. Merval. Inteligência também. Isso você também traz. Obrigadíssimo. Foi ótimo. Um abraço.